Por um lado é ruim, mas isso acaba incentivando que a publicidade seja cada vez mais criativa para se manifestar, comunicar. O que a gente tem enxergado assim é que apesar da lei Cidade Limpa, a gente percebe que é aquilo que a gente chama de mídia fora de casa, né? Que é um conceito que envolve tanto a mídia exterior quanto aquela mídia que está nos pontos de espera forçada, como o trem, fila de banco, fila de supermercado. Essa mídia alternativa que atende os critérios da Cidade Limpa, né? Por exemplo, TVs de LCD numa fila na espera do elevador, por exemplo, né? Esse tipo de mídia tem surgido e tem crescido. Para se ter uma ideia, a mídia exterior no Brasil, ela só perdeu para a internet em termos de crescimento no ano passado, né? São dados do Ibope Intermeios. Então a mídia exterior está crescendo, ela é muito forte ainda, né? Agora, é claro que no contexto de São Paulo foi muito afetado no primeiro momento com a perda aí do outdoor, que eram em penas, né, que eram recursos muito importantes. Mas, realmente, olha, tem tido muita coisa na internet, tem tido muitas outras possibilidades surgindo, né? Então, a comunicação ela vai encontrar a sua maneira de ser feita, talvez de uma maneira menos ruidosa, né? Acho que todo mundo estava gritando, né? E agora todo mundo vai falar um pouco mais baixo, mas todo mundo vai se entender. E existe alguma fiscalização? Houve algum prazo para essas empresas se adequarem? A lei entrou em vigor e já venceu o prazo de adaptação. Na verdade, agora nós já estamos no momento em que está sendo aplicado multas e notificações a quem não está adequado à lei. Então, na verdade, houve o prazo de adaptação, houve um esforço da Secretaria de Comunicações em preparar cartilhas, de dar palestras, de produzir um site explicativo, né? Isso a imprensa também colaborou na divulgação, né? Então, esse é um momento agora de, na verdade, seguir a receita de sucesso de São Paulo, que é ter uma implantação bastante firme, né? Não tolerar as exceções, né? O desrespeito à lei. O que exatamente foi proibido? Não, a lei foi uma lei bastante radical. Ela proibiu praticamente toda forma de publicidade externa, né? Desde do outdoor, da empena, o cartaz, balões, o que você puder pensar, letreiros, tudo isso foi, na verdade, proibido. Muito parecido com o que se adotou em São Paulo, uma lei de caráter radical mesmo. De um modo geral, o que é possível, né? O que é permitido agora? Sim, há algumas exceções, mas assim, o que é permitido é o que eles chamaram de anúncio indicativo, que na verdade são a identificação da loja, né, limitada a um espaço de 1,5 m quadrado. Você pode ter a logomarca, o nome da loja, pode dizer o site, mas, e só, né? Praticamente é a única comunicação externa que sobrou. A gente fala de um modo geral, assim, porque existe muita regrinha, né? Isso, com relação a tamanho, né? algumas particularidades, como o senhor falou, né? Mas, assim, o ideal mesmo, existe algum local que a gente pode se informar mais? A prefeitura tem um serviço de atendimento dela, está preparado, está treinado para responder as dúvidas do comerciante como da população, né? Ok, professor, muito obrigada pela nossa entrevista. É. Fique agora com a matéria sobre hidroterapia. Você sabe o que é hidroterapia? Muito usada nos dias de hoje, o recurso pode ser classificado como uma competente atividade terapêutica utilizada pela fisioterapia na recuperação de movimentos. Hidroterapia é uma palavra que tem origem como tratamento na água. Nós trabalhamos tanto com idosos quanto adultos e crianças. Todas as áreas da fisioterapia, seja ortopedia, neurologia, geriatria, parte respiratória, parte cardiovascular. Então nós atendemos individualmente em grupo. E os pacientes que têm dificuldades para estar trabalhando no solo, no início do seu tratamento, são levados lá para a piscina, onde eles vão ter maior facilidade para estar realizando esse tratamento. Os exercícios
são realizados em uma piscina aquecida entre 34 e 36 graus e atuam na melhoria da dor, na facilidade da amplitude de movimentos, no fortalecimento muscular e, no caso de atletas, no ganho de atividades específicas. A hidroterapia é bastante usada como um recurso contra as doenças crônicas ou lesão aguda. Doenças crônicas são aquelas em que o paciente já tem há muito tempo, né? Uma lesão aguda seria um trauma, ele toma um tombo, ele tem uma lesão, né? Então essas lesões crônicas são muito melhores tratáveis na hidroterapia. Com a continuidade do tratamento, essa evolução crônica ela tende a diminuir bastante para depois, como eu estava falando um pouco antes, a gente repassar esse paciente para o solo. Mário Caxambu explica que as atividades podem ser realizadas em grupo ou individualmente. Normalmente, pacientes ortopédicos ou dentro da geriatria, a gente trabalha em grupo, porque são mais crônicos. E pacientes com lesões mais agudas, com fraturas, pós-operatórios, a gente trabalha de forma individual. Ou pacientes neurológicos, a gente tem crianças aqui com paralisia cerebral, com uma série de distrofias que a gente atende lá na piscina e tem que ser um atendimento individual. E outro tipo de pacientes com derrames, com acidentes vasculares encefálicos. Os exercícios são voltados para pacientes que têm maior dificuldade em realizar atividades no solo. Mas, apesar de ser um tratamento importante na reabilitação de movimentos, a hidroterapia tem algumas contraindicações. Você tem ferida aberta, você tem uma hipertensão não controlada, por exemplo. Se é um paciente que tem incontinência urinária, né, não pode entrar na piscina. Portanto, antes de iniciar uma dessas atividades, o mais indicado é procurar por um profissional qualificado que faça com que os exercícios alcancem os objetivos recomendados para cada paciente. Período de carência é o número mínimo de contribuições indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Veja agora no quadro Seus Direitos. A carência, ela é variável de plano para plano e, obviamente, no produto que se compra do plano de saúde. Mas não são todos os planos que possuem carência. Falamos de planos individuais e falamos de planos corporativos. E quando falamos de planos individuais, nós podemos falar sim sempre de uma certa carência, né? Que é o período em que a pessoa está pagando lá as mensalidades do plano de saúde, mas não pode utilizar toda a cobertura que ele contratou por um determinado período. Então, em geral, existe carência para parto, para cirurgias, alguns exames mais complexos, mas essas carências são variáveis de plano para plano e também, eventualmente, da pessoa estar em um plano de saúde e mudar de plano de saúde. Então, dependendo do plano de saúde, o tempo que ela já tinha, às vezes ela consegue também uma redução, ao invés de entrar com uma carência total. Contudo, se estivermos diante de um plano corporativo, que é aquele em que uma empresa, uma pessoa jurídica contrata o plano de saúde, se o número de vidas for igual ou superior a 50, a carência é 0. Se for inferior a 50 vidas no plano corporativo, haverá carência. Mas normalmente é uma carência muito mais reduzida do que a carência para os planos individuais.